Bem, buscando saída para a crise que afetava os países em desenvolvimento, especialmente a América Latina, quer dizer, ali tinha um foco na América Latina, nós vimos o tamanho do drama da América Latina e do Brasil, o economista inglês John Williamson organizou um encontro de economistas para elaborar propostas de como superar a crise e retomar o crescimento. Então, esse inglês, ele teve essa ideia. Só vou juntar aqui um pessoal, vou juntar aqui uma turma de economistas que estudam o tema, que entendem do assunto, vamos fazer uma reunião, uma conversa, e vamos tirar pontos em comum que nós concordamos que são importantes para tirar a América Latina desse buraco e votar num caminho de crescimento. Então, essa é a ideia original. No que eu tenho a impressão que essa expressão é do Gustavo Franco, que foi presidente do Banco Central do Brasil no governo Fernando Henrique, muito associado ao Plano Real, né? Tenho a impressão que é dele, eu não tenho certeza, mas tenho quase certeza. No que foi uma das piores jogadas de marketing da história moderna, o documento com as propostas do grupo foi chamado de Consenso de Washington, em referência à cidade onde o encontro foi realizado. Salvo engano, Gustavo Franco, quando fala isso, diz: se fosse o Consenso de Havana, talvez nós tivéssemos uma outra história para o consenso e a recepção dele fosse outra. Ou se fosse pelo menos o Consenso de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Nova Delhi, mas de Washington, criou uma animosidade muito grande num continente que já tem alguma animosidade em relação a Washington, porque passa a ideia de que o consenso de Washington está dizendo respeito a Washington, capital dos Estados Unidos, que é a capital dos Estados Unidos e foi lá que foi feito. Mas o problema não é esse, é que lá também é a sede do Banco Mundial, que foi quem organizou esse evento. Então, o Banco Mundial podia ter organizado esse evento, no Rio de Janeiro, ia ficar um tantinho mais caro para fazer, ia ter que deslocar, mas talvez não tivesse menos resistência. Claro que eu estou aqui brincando um pouco, descontraindo, mas essa ideia de consenso de Washington sempre gera uma confusão muito grande. Algumas pessoas que acham que o consenso de Washington é uma coisa do governo americano, Washington, mas não é. É uma coisa do Banco Mundial, que também tem sede em Washington. Então, é daí que vem essa história. Mas que consenso é esse? Então, primeiro, vocês não vão encontrar nada de muito drástico no consenso, porque consensos não costumam ter coisas muito drásticas, porque coisas muito drásticas não formam consenso. Imaginem que vocês reúnam aí a turma, nem a turma inteira, que é imensa, uma turma pequena, um pedaço da turma, 20 pessoas, que já é um bom número, 10. Vamos almoçar juntos. Achem um consenso. Dificilmente você vai pegar um restaurante muito diferentão, porque aí não fecha o consenso. Então, você pode ser que tenha um cara aí que goste de uma comida muito excêntrica, eu gosto de coisa bem excêntrica, mas como tem que ser um consenso, são 10 pessoas, vai acabar indo, se bobear, vai não sei agora, com pandemia e tal, mas vai no self-service lá, lá no Mangai, que tem um self-service, tem comida para tudo que é jeito, propaganda aqui, desculpem, mas vai num restaurante que atende todo mundo. Essa é a natureza do consenso, né? O consenso tem essa característica. Então não esperem nada assim de muito absurdo, porque senão não seria consenso. Então vamos lá para os tópicos do consenso de Washington. Tópico 1. Disciplina fiscal, evitando altos déficits em relação ao PIB. Não se fala aqui em zerar o déficit, mas evitando altos déficits, um controle fiscal seria importante, segundo esses economistas, para retomar o caminho do crescimento. Redirecionar o gasto público de subsídios para atividades pró-crescimento e ou pró-pobres, como educação, saúde e investimento em infraestrutura. Esse é um ponto muito importante, porque a diminuição do Estado sempre está associada ao consenso de Washington. Sempre que a gente fala consenso de Washington, vem em mente a ideia de diminuir o Estado. Isso não é injusto. De fato, tem essa ideia no consenso de Washington, de que o Estado estava muito grande nos países da América Latina, no Brasil inclusive, e que era preciso redimensionar. Mas aí a questão de diminuir talvez seja um termo complicado, porque quando a gente fala diminuir, dá a impressão de reduzir para todo lado. E não é bem isso que eles estavam falando. Eles estavam falando de que tinha reduzir onde estava muito grande, onde era, nessa parte de subsídios, essa parte de proteção. Então, lá diminui. E traz para atividades pró-crescimento e ou pró-pobres. Quer dizer, a ideia é o gasto público passa a ser mais focado nos pobres e não nos ricos. Então, quando o governo usa dos seus recursos
para desenvolver uma indústria, dando subsídios, por exemplo, você pode até argumentar que em algum momento isso vai chegar nos pobres, né? Porque o país vai crescer, vai gerar emprego, os pobres serão beneficiados. Mas esse momento é indefinido e a experiência da América Latina mostrou que não foi bem assim, em particular no Brasil, porque a indústria cresceu, as coisas cresceram, mas os pobres ainda estavam lá. Talvez tenha melhorado, mas ainda estavam lá. Talvez seja preciso mais. Então a ideia era focar para o pobre. Quando o Bolsa Família começou a ser discutido, os economistas mais heterodoxos, tem uma passagem aí marcante da Maria da Conceição Tavares, que é uma da grande referência para esse pensamento no Brasil, ela acusava o Bolsa Família de ser um programa que isso é coisa do Banco Mundial. E Bolsa Família é um exemplo de programa típico da ideia de consenso de Washington. É um programa do governo Lula, né? Ele começa o ensaio, mas ele ganha força mesmo no governo Lula. O primeiro mandato do Lula, especialmente, foi um mandato reformista. Pode botar o critério aí que vocês vão ver que ele vem. Então, havia preocupação com disciplina fiscal, a ideia do superávit primário que estava sendo colocado, houve esse redirecionamento de gasto público, Bolsa Família é uma dessas ideias, educação, então isso é consenso de Washington. E infraestrutura vem depois, mas aí já junto de uma guinada de política econômica. Mas é importante ter isso em mente, né? Porque a gente tem que ter cuidado. Reduzir o Estado, sim, mas numa dimensão enquanto tenta trazer essa rede de proteção social. Reforma tributária, aumentando a base tributária e reduzindo as alíquotas marginais. Aqui, cuidado. A alíquota marginal não é alíquota, não quer dizer que reduz a alíquota. A alíquota marginal é aquele salto de alíquota que tem de uma faixa para outra. Então, você pega o imposto de renda, à medida que vai aumentando o teu salário, vai aumentando a alíquota. Então, a ideia é que esses saltos não sejam muito grandes. Havia uma discussão que chegou a ser feita se não valia a pena ter uma alíquota única com limite de isenção. Então, as pessoas que ganham menos teriam uma faixa menor da renda tributária. Então, você imagina o seguinte, eu vou tributar 20%, estou chutando, tá? Isso não é cálculo que eu fiz, só um chute. 20% de tudo que está acima de R$5.000. Então, quem ganha até 5 mil não paga nada, não vai pagar esse imposto. Então, já beneficia um pouco os mais pobres. Quem ganha 6 mil vai pagar imposto só sobre 1.000. Você ganha 6 mil até 5, você não paga nada. Esse que está acima de 5, que é 1.000, né, você vai pagar 20%, pagou R$200. O cara que ganha 10 mil, ele vai pagar 20%, sobre os 5 mil que ele tem, que é a diferença de 10 mil para 5 mil. Então, esse 20% vai para R$1.000, e assim por diante. Então, até esse tipo de ideia apareceu, que seria o que chamava de flat tax, você quase que mata, né, essa questão da marginal, não mata porque vai crescendo, vai subindo, mas não tem o salto. Então, assim, essa é uma ideia que estava no consenso de Washington. Às vezes as pessoas associam isso a reduzir imposto, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, que é reduzir esses saltos. E por que reduzir esses saltos? Porque esses saltos podem ser um problema de incentivo. Por exemplo, agora um tema atual. A Câmara aprovou uma reforma no imposto de renda, está no Senado, eu não sei se vai ser aprovado, eu não sei se daqui a alguns meses esse assunto morreu porque o Senado barrou, então eu estou usando só para dar exemplo aqui dessa questão do imposto, mas tem um problema muito sério na versão que a Câmara aprovou no imposto de dividendo, que é um assunto, uma discussão interessante, mas eu quero focar esse problema. Ela botou assim, a partir de um certo valor, em torno de 4,8 milhões aí de faturamento, a empresa começa a pagar esse imposto de 15%. Mas não fez esse ajustezinho para ir de leve, né? Acima de... Não, passou disso, ela paga. Então, você imagina que uma empresa tem faturamento de 4.700, outra de 5 milhões. Cara, de 5 milhões vai pagar 15%, se ela quiser, do dividendo que ela paga para os sócios. Já de 4 milhões para 4,7 milhões, nada. Então, pode ser que a empresa não queira chegar a 5 milhões, para não ter que pagar esse imposto, porque é pesado esse imposto. Então, são discussões do tipo que o consenso... Isso é um exemplo claro de salto grande de imposto. Nesse sentido, ele vai contra o consenso de Washington. Então, não é a ideia se tributa ou não dividendo, ou qual o valor do tributo, mas esses saltos que deveriam ser evitados. Esse, então, é o ponto 3 do consenso de Washington. São 10 pontos. Ponto 4. Taxa de juros determinada pelo mercado e taxa real positiva. Né? Isso também aconteceu, por exemplo, no governo Lula, né? No governo Fernando Henrique, que são os governos que eu estou dizendo que são reformistas. Na verdade, a taxa de juros ficou positiva até no governo Dilma.
ela só veio a ficar negativa agora no governo Bolsonaro, durante esse período de pandemia, né? Então, houve essa inversão. Agora está difícil dizer, porque se você olhar a inflação para trás, ela está negativa, para frente, há quem diga, eu acho que tem um certo otimismo aí do pessoal de mercado, eu acredito que ela está negativa para os dois lados, mas tem um debate aí que pode ser feito. Mas é a ideia de que você não pode forçar a taxa de juros negativa, porque isso vai acabar desarrumando a economia, direcionando errado, né? As pessoas vão acabar talvez pegando empréstimo sem ter que pegar, ou deixando de poupar. E a taxa de juros tem que vir do mercado, o governo não pode sair por aí fixando a bel prazer. Essa talvez seja uma lição que vale até o nosso tempo, né? A gente parece que esqueceu isso, mas é outra história. Então, a taxa de câmbio competitiva, esse é um ponto importante, porque aqui no Brasil, o período de reformas aconteceu junto com uma grande valorização do real. Né? Grande, esses períodos coincidiram. Então, as pessoas tendem a achar que o consenso de Washington determinou, né, tinha que ter moedas valorizadas. O consenso de Washington, grosso modo, são os neoliberais, se vocês quiserem chamar assim para facilitar, né? Os neoliberais querem o câmbio valorizado. Isso não é verdade, o consenso tinha um ponto aqui, taxa de câmbio competitiva. Eu até tenho uma crítica a esse conceito de taxa de câmbio competitiva, não vem ao caso, para a gente não ficar abrindo polêmica desnecessária, mas havia essa preocupação com o câmbio competitivo, no sentido de não atrapalhar muito as exportações e de não essa questão toda do impacto na economia interna, que havia essa preocupação. Eu só não compartilho muito, mas o registro é importante. Abertura comercial, então outro ponto importante. Aí o consenso está dizendo sim, tem que abrir a economia. Por que o consenso acha que tem que abrir a economia? Porque havia perspectiva, de novo, eu estou aqui falando de América Latina, mas podem pensar Brasil, o Brasil pega muito isso, que as empresas estavam com pouca concorrência. E a ideia é que concorrência é importante. Então, como é difícil a concorrência interna em certos setores, né? Imagina você, uma empresa automobilística. É difícil que vai criar uma empresa nacional que vai concorrer com essas grandes montadoras. Então, você acaba indo abre a economia para ter concorrência externa, mas para ter concorrência. Então, essa é a primeira preocupação. E ênfase na retirada de restrições físicas. O que é isso? Bom, suponha que eu quero proteger uma indústria aqui. A indústria automobilística ela é bom, porque ela está no centro dessa discussão sempre. Tem várias maneiras de fazer isso. Uma maneira de fazer isso é o seguinte, é o dizer, olha, só pode importar 100 mil carros. Não pode importar mais de 100 mil carros no Brasil. Passou de 100 mil carros, está proibido importar. Isso é uma restrição física. Outra maneira de dizer isso é o seguinte, se você quiser importar um carro no exterior, tudo bem, mas você vai ter que pagar uma alíquota extra de imposto, sei lá, 30%. Bem alto, bem salgado. Então, você vai lá comprar no exterior, mas você paga 30%. Por que o consenso de Washington pede para a ênfase ficar nas restrições físicas? Parem para pensar. Se eu sou uma firma nacional, suponho que eu não estou com muito estímulo de concorrer, eu fiquei ineficiente, eu fiquei para trás. Se a restrição é física, eu sei o seguinte, 100 mil carros os estrangeiros vão tomar. A partir daí o mercado é meu, no preço que eu quiser, porque não tem outro. Já se tem uma diferença, ainda que seja alta, 30%, se eu começar a ficar tão pouco eficiente que minha diferença fique mais do que 30%, ou seja, o estrangeiro tem mais de 30% de ganho de eficiência em mim, ou o suficiente para compensar essa diferença de preço, quer dizer, eu produzo meu carro por 10 mil aqui para vender. O gringo consegue produzir por 5 mil? Uau! Eu vou perder mercado, porque o cara vai pagar 5 mil, paga os 30% e ainda sai mais barato do que o meu carro. Então, a alíquota, quando é em cima de um imposto nesse sentido, de 30%, ela ainda obriga a firma a correr atrás. Mas quando ela é física, né, 100 mil, a partir daí, então ele dá por perdido 100 mil e segue adiante. Liberação do investimento direto estrangeiro. O que é isso aqui? Aqui a ideia é o seguinte, suponha que um estrangeiro quer fazer uma empresa no Brasil, eu sou um americano e eu quero fazer minha fábrica aqui no Brasil. Tem muita, historicamente, agora não tem mais tanto não, mas historicamente a América Latina tinha muita resistência a isso. O Roberto Campos, que é um economista famoso, já falecido, mas que participou muito do debate aqui no passado, nos 50, 60, 70, 80, ele costumava dizer que o Brasil, a gente pode pensar a América Latina, ela prefere ser devedora do que sócia. Porque o investimento estrangeiro direto, o cara vira meio sócio do país. Afinal de contas, ele botou a empresa dele aqui, se o país andar para trás, ele se ferra.
E no investimento que vem via empréstimo, né, ele não é sócio, ele é credor, a gente que se vire para pagar. Então ele usava essa ironia, mas a ideia era essa. Por que vem isso? Bom, aí tem um pouco do nacionalismo, né, de assim, os estrangeiros e tal. Tem aquele problema das divisas também, de remessa de lucro, que a gente comentou na unidade 2, que incomodava muito, porque essas empresas, óbvio, eu sou americano, por exemplo, aí eu faço uma empresa no Brasil, eu quero meu lucro em dólar, eu não quero real, eu quero dólar. E aí, na hora de bandar o dólar, dava problema aqui, então criava uma animosidade. Então, sempre teve, a gente tem grandes empresas estrangeiras no Brasil, não era que a gente chegou aqui a um extremo de bota tudo para fora, mas havia um pouco, acho que caiu muito essa resistência, e aí o consenso de Washington estava dizendo, é bom liberar esse investimento, porque esse é um dinheiro bom, é um dinheiro que vem para ser sócio do país, assim, nesse sentido de que está produzindo no Brasil, então ele passa a querer, é importante para ele que o país saia bem. É claro que também não é tão assim, a história está muito bonitinha, estou contando, é claro que tem outros casos, né? Tem as repúblicas de banana, que as empresas multinacionais chegavam lá, tinha um nomezinho, mas era uma de frutas, agora esqueci, frute alguma coisa, e derrubava governo e tal, isso é um problema sério, mas também ajuda essa cultura de resistência, mas o consenso de Washington dizia não vale a pena investir, a cultura corporativa foi mudando, etc. Privatização, esse aí é uma briga desgraçada, né, até hoje, né? Mas sim, o consenso de Washington pedia privatização. É o 8º ponto do consenso e é muito claro, era preciso privatizar empresas. O Brasil até hoje tem um número de estatal muito grande comparado com outros países, então tinha uma ideia clara de que era preciso vender essas estatais. Isso aconteceu com força no Brasil. O Brasil fez uma onda muito grande de privatização, perdeu força, mesmo no governo do PT já começa a perder força, tem muita concessão, as concessões continuam, mas aquela venda de empresas propriamente dito, porque aí dá uma confusão com o termo, né? Porque quando vai nos anos 90, a concessão era vista como privatização, é como se tivesse duas formas de privatizar, concedendo e vendendo. Mas aí, a partir dos anos 2000, com a chegada do PT, até um pouco por uma questão política, passou-se a diferenciar melhor e dizer, não, concessão é uma coisa e privatização é só quando vende. Vocês forem no Google agora mesmo, vocês estão assistindo a aula, dá um alt tab, vai no Google e bota lá privatização Dutra, vocês vão ver as manchetes tudo, privatização da Dutra, porque ele foi uma concessão. Mas isso é só para destacar assim, pela questão política, talvez deu uma ênfase na mudança de nome, mas a ideia é passar para o controle de empresas privadas, coisas que estavam com o Estado. Aí o Estado tende a ser mais burocrático, porque ele está mexendo com o dinheiro dos outros, ele precisa de mais transparência, e isso talvez dificulte a gestão de empresas em setores muito competitivos. Então, essa seria a justificativa para a privatização. Desregulamentação. Eliminação de regulações que impeçam a entrada no mercado e a livre competição. Então é outro mantra que segue até hoje na agenda reformista, né? Desregulamentar, 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 quebrar a regulamentação, flexibilizar, flexibilizar, flexibilizar. Qual é a ideia? É permitir o crescimento de firmas, a chegada de firmas que vão competir e vão deixar a economia mais dinâmica. Agora é importante a segunda parte aqui, que é exceção feita à regulamentação relativa à segurança, meio ambiente, direito do consumidor e regulação financeira. Por que isso é importante? Porque às vezes as pessoas dizem que essa desregulamentação, por exemplo, isso deixou o meio ambiente todo desregulamentado. Isso não é verdade. Muito provavelmente, a partir dos anos 90, você passou a ter um volume de regulamentação ambiental muito maior do que você tinha antes. E o consenso de Washington estava enxergando isso, porque há um problema nessa questão do meio ambiente. Há um problema, né? Tem um problema de aquecimento global. Isso tem que ser trabalhado. Eu sei que tem quem questione e tal. Eu não vou entrar nessa discussão. Mas o problema está acontecendo. Você está tendo mudanças climáticas, está tendo alteração de regime de chuva. Isso, por exemplo, para o Brasil é uma questão muito séria que tem que ser discutida. Então, está claro no consenso. Regulação do meio ambiente, ela está de fora, ela é exceção. Segurança, mesma coisa. Você tem segurança, você tem problemas estratégicos e tal. Direito do consumidor e, finalmente, a regulação financeira. De novo, o pessoal acusa muito, o neoliberalismo apostou numa completa desregulamentação do sistema financeiro, por isso teve a crise de 2008. Mas isso não faz sentido. Se há um sistema que é regulado, é o financeiro. É o financeiro. E havia essa preocupação. Talvez tenha mudado a origem da regulação. Talvez algumas coisas tenham piorado e melhorado, mas não havia um objetivo explícito nesse sentido. Muito pelo contrário, há o registro de que a regulação financeira ambiental continua.
E, finalmente, o direito de propriedade, a garantia legal para direito de propriedade. Então, esses são os 10 pontos do consenso de Washington. Se vocês verem, não tem nada de muito radical aqui. Não tem nada que não esteja na discussão normal. Agora, ela pegou uma dimensão política, porque, óbvio, essa questão dos governos reformistas no Brasil, né, o Fernando começou com o Collor, mas o Collor muito cheio de confusão no governo Collor. Aí vem o Fernando Henrique, lá na Argentina veio o Menem, e havia uma disputa política muito forte, principalmente com grupos mais à esquerda, que no Brasil é o PT que liderava a oposição ao Fernando Henrique, e aí se marcou essa ideia, né? Então ela foi para um lado mais político, mas do ponto de vista econômico, era uma ideia geral, assim, você tem que ter controle de gasto, não dá para correr solto, então os déficits, tudo bem, déficits mais pequenos, como proporção do PIB, há um redirecionamento do gasto de subsídio e essas coisas para um foco maior no crescimento pró-pobre, né? Quer dizer, essa expressão pró-pobre é muito forte naquela época, e medidas que aumentem a competição e garantam os direitos de mercado. É uma agenda pró-mercado, isso é indiscutível. Então, vocês viram agora, nós vimos esses 10 pontos do consenso de Washington, vocês têm os slides aí, se quiser voltar. Se não estiver vendo os slides, volta se quiser, está aqui, ó, todos os pontinhos bonitinhos. Vamos continuar falando agora a história desse consenso, né? A triste história do consenso de Washington, tanta confusão que deu. Então vamos lá. O próprio Williamson vai dizer que os 10 pontos não são uma receita pronta, embora seja muito acusado de ter dado uma receita pronta, mas ele próprio diz isso, que não deve ser visto como uma receita pronta, e sim como diretrizes gerais para a elaboração de agendas específicas. Então, é um guia geral. Porque a receita pronta, é claro que vai depender de país para país, das condições do país, da política do país, você tem um conflito, então você vê alguma dessas reformas andaram, depois pararam, outras não andaram, aqui no Brasil que eu estou falando, né? Então você vê que há um ritmo forte de reformas no governo Fernando Henrique, mas continua a pegada reformista no governo do Lula. Depois, já no segundo mandato do Lula, ele vai mudando o tom, depois com o Temer volta esse discurso forte reformista. O Bolsonaro começa com esse discurso forte, ele mantém o discurso até agora, mas claro que toda essa agenda vai muito comprometida pela pandemia, porque quando entra numa pandemia é difícil ficar pensando no longo prazo, né? Embora o governo esteja batendo na tecla de que está fazendo isso, mas é muito difícil, porque a demanda é para ontem, né? A demanda é para ontem, não é para daqui a 5, 10 anos. Então, o fato é que apesar de não ser uma receita pronta, foi muito criticado o consenso de Washington. Volto a dizer, de certa forma, o consenso de Washington é a receita do neoliberalismo. O neoliberalismo ele vem lá de trás, ainda no tempo do Hayek, desses caras, da Montpellegrin, mas em tempos modernos, talvez o consenso de Washington possa ser aí, quem quer falar dos neoliberais, talvez o consenso de Washington seja um pouco o guia dos neoliberais, né, se quiser pensar assim. E foi muito criticado. Isso fez, então, uma nova rodada de discussão que gerou o novo consenso de Washington. Ele costuma ser chamado de consenso de Washington ampliado. Então, você tem o consenso de Washington original, esses 10 pontos, e depois o consenso de Washington ampliado. Tem aí para vocês o After the Washington Consensus, Restarting Growth and Reform in Latin America, do Pedro Pablo Kuczynski e do John Williamson. É um livro que eles editaram, né, o Kuczynski famoso. E aí a gente pode comparar os dois consensos. Então, o original era disciplina fiscal, reorientação da despesa pública, pró-pobre, reforma fiscal, liberalização financeira, taxa de câmbio unificada e competitiva. Eu não falei unificada lá, deixei passar, mas a ideia do unificado é evitar aquela confusão que a gente viu que teve no Brasil ali nos anos 50, de 6, 7 taxas de câmbio diferentes. Abertura econômica, investimento estrangeiro direto, privatização, desregulamentação, feitas as exceções, direito de propriedade. E o ampliado? O ampliado mantém esses 10 pontos e traz novos pontos. Governança corporativa, que é a ideia de como as empresas são gerenciadas, né? A governança das empresas, a administração das empresas, outros valores entrando na empresa, transparência para diminuir corrupção, por exemplo. Então, é um dos pontos importantes que aparece no consenso de Washington. O próprio combate à corrupção,
Então, combate à corrupção, ele está nessa versão ampliada do consenso. A flexibilização do mercado de trabalho, esse é um tema super polêmico. Aqui no Brasil foi dado um passo forte nessa direção no governo Temer. Agora, do governo Bolsonaro, o Senado derrubou uma proposta, tinha passado na Câmara, o Senado derrubou nessa direção. Essa é sempre uma direção muito polêmica, porque o trade-off aqui, né, a escolha aqui é o seguinte: se você dá muito direito ao trabalhador, é interessante porque numa negociação salarial o trabalhador costuma ser a parte frágil, né? É mais difícil para ele negociar. Então o governo tende a dar alguma proteção para o trabalhador. O problema é que à medida que você protege muito o trabalhador, o empresário começa a não contratar, porque vai ficando caro, né? A proteção ela vira para o empresário em custos, então vai ficando caro contratar. O cara não contrata, só contrata quem realmente é muito produtivo. Então, porque aí compensa aquele custo, contrário, não contrata. Então você tem essa balança difícil de equilibrar, porque envolve inclusive valores da sociedade, entendeu? Valores da sociedade. Então você tem algumas sociedades que são bastante regulamentadas, os Estados Unidos, em termos de lei, é bastante regulamentados. Em termos de lei, que fique claro, porque tem muito sindicato forte lá e tem os acordos sindicais, que não são leis, mas que têm valor de legal nesse sentido de regulamento. São leis assim, do Estado, mas vale como contrato, né? Então tem muita coisa desse tipo. Essa é uma discussão forte que tem que ser feita. Há uma interpretação de muita gente que o Brasil tem, é muito rígido o mercado de trabalho brasileiro, é muito difícil contratar, é muito difícil demitir e por aí vai. Acordos na Organização Mundial do Comércio, então a abertura seria feita nesse mecanismo, nesse organismo multilateral que é a OMC. Códigos e padrões financeiros, quer dizer, batendo na tecla da questão de regulamentação de mercado financeiro, abertura prudente da conta de capital, e aí esse prudente, olha, eu já participei de algumas reuniões dessas que juntam um monte de economista, óbvio, eu não estava no consenso de Washington, mas esse prudente geralmente aparece assim, alguém bota abertura de capital, todo mundo concorda, aí assim, mas pera lá, isso não é perigoso? Por que é abertura de capital? Da conta de capital. Grosso modo é deixar o dinheiro entrar e sair do país o mais livremente possível. Mas isso não é perigoso, você pode ter uma fuga de capitais. Lembra dos ataques especulativos? Não é bom ter um registro? Não pode travar. Trava, não trava, trava, não trava. Bota um prudente. Pronto, fizemos um acordo. Tipo de consenso. Inexistência de regimes intermediários de câmbio, batendo na questão lá da unificação. Banco Central Independente, metas de inflação. O Brasil aderiu a metas de inflação em 99, com Armínio. Então, ele aderiu a essa agenda de metas de inflação. Banco Central Independente, agora, recentemente, o Congresso aprovou, no sentido de que agora a diretoria do Banco Central, inclusive o presidente, tem mandatos. Então, se o Bolsonaro quiser demitir o Roberto Campos Neto, ele não pode, só se tiver um crime, uma coisa mais séria, aí passa por Senado, essa confusão toda, mas até alguns meses o Bolsonaro podia trocar o presidente do Banco Central ao bel prazer, sem ter que dar muita satisfação, era atribuição dele. Agora, não mais. Então, e é interessante porque o mandato do presidente do Banco Central não coincide com o do presidente da República, ou seja, o próximo presidente da República vai ficar um tempo com o Campos Neto, a não ser, claro, que o Campos Neto queira sair por alguma razão, mas vai ficar, ou ele muda a lei, e daí não sei, mas pela legislação que foi aprovada, o STF considerou constitucional recentemente, então agora saiu, mas está na agenda lá de um tempão para trás. Rede de proteção social batendo na tecla, né, que a ideia é reduzir o Estado no sentido do Estado desenvolvimentista, aquele que dá subsídio, aquele que faz compras preferenciais, mas, em compensação, investir nessa rede de proteção social. A ideia é o mercado, às vezes, deixa pessoas para trás, e essas pessoas têm que ter alguma proteção para que a sociedade continue. Quer dizer, aí tem, se você for para um cara mais liberal, vai dizer, neoliberal é socialista por causa dessas coisas, regulação, rede de proteção social. Tem uma passagem, uma discussão lá atrás, né, exatamente quando começa a ideia de neoliberalismo, que alguns economistas, e aí estava um cara como Hayek, que é famoso por ser liberal, Friedman, falando essa questão, né, essa discussão, rede de proteção social, temas do tipo, e dizem que o von Mises, que é um liberal conhecido, também economista, vira para eles e diz, vocês são uns bandos de socialistas, e vai embora. Está falando com gente como Friedman, né? Então essas discussões animam esses debates, mas a ideia, a nível de consenso de Washington, e é justo dizer que o neoliberalismo ele vê
ele tem foco nessa questão da proteção social e na redução da pobreza. E foco em redução de pobreza, aí é o Bolsa Família típico. O que é o Bolsa Família? É um programa focado em redução de pobreza. Comparem dois programas muito bem vistos pelo brasileiro, principalmente agora, nesse momento de pandemia. Um, o Bolsa Família. O Bolsa Família é focado em pobre. Outro, o SUS. O SUS atende os pobres, mas ele é universal. Aquele U é de universal. Então, se um brasileiro rico quiser ir para o SUS, ele pode ir para o SUS e ele vai ser atendido. Talvez ele não queira, porque ele prefira pagar um hospital privado, que vai dar mais conforto para ele, dar mais luxo e muitas vezes dá até um tratamento melhor. O SUS tem limitações, sabemos que tem, tá certo? Mas ele é universal, né? Ele é universal. O U é de único, mas ele tem uma ideia de universal. O Sistema Único de Saúde, mas ele tem essa ideia universal de que todo brasileiro pode acessar o SUS, enquanto que o Bolsa Família é focado. Então a ideia do foco é, por exemplo, se o SUS fosse construído numa perspectiva de consenso de Washington, ele não foi, a Constituição é antes de tudo isso, talvez ele tivesse mais foco nos pobres, dizendo, se você é um cara rico e quiser usar a rede, você vai ter que talvez pagar alguma taxa para ajudar, seria uma cabeça mais focada, entendeu? Então universal, né, universal, o U de universal, no SUS seja único, mas contrafocado. E o consenso de Washington defende muito foco nos pobres. Por exemplo, aqui na universidade, né, vamos botar a mão no fogo, vamos fogo no parquinho, né, para acordar vocês. Uma abordagem focada diria o seguinte, olha, o governo vai dar a bolsa para alunos que não tenham condições de pagar a universidade, então se você tiver uma fragilidade social, você recebe uma bolsa, pode até ser uma coisa proporcional, então assim, se você for um cara de uma renda muito baixa, você paga 0, se você for um cara de uma renda média, você paga um valor, por exemplo, metade do que seria, se você for um cara rico, você paga cheio o preço. Então você imagina que, estou chutando também, que aqui para fazer economia na UNB, se fosse R$2.000 por mês, então você teria aluno pagando 0, o governo está bancando 100%, você teria aluno pagando R$1.000 por mês, e você teria aluno pagando os R$2.000 por mês e assim por diante. Então essa é a ideia do foco, né? A universidade também é universal. Claro que o U aqui é de universidade também, mas eu falo no sentido de um programa, claro, ao contrário do SUS, você tem que passar por uma triagem, que é o vestibular, mas não importa se você está entre os 1% mais ricos ou se você está entre os mais pobres, uma vez que você entrou numa universidade federal, você não vai pagar as taxas para a universidade. Você está financiando por meio de imposto, mas aí é outra discussão. Então essa é a ideia. A ideia do consenso de Washington tem que ter tudo focado. Então quando você vê alguém dizendo é preciso cobrar a universidade dos alunos mais ricos, no caso das federais, é claro, ou menos das estaduais, as privadas já cobram, é consenso de Washington. Está nessa linha de consenso de Washington. Pode chamar de neoliberal, que pode. Inclusive, sou professor, pode chamar de neoliberal. Eu sei que tem gente que não gosta, mas não é de todo errado. Bom, além dessas críticas, digamos, internas, né, as críticas simpáticas ao neoliberalismo, que visa aperfeiçoar, você teve críticas mais duras, vamos assim, vindo de fora. E talvez um dos grandes porta-vozes aí das críticas ao consenso de Washington seja o Danny Roderick. O Danny Roderick é um professor de Harvard, ele está lá na escola de governo de Harvard, é um cara que tem muito destaque, ser professor de Harvard é uma coisa importante, e o Danny Roderick talvez seja uma das vozes aí mais importantes criticando. E aí eu vou discutir um pouco esse texto dele, After Neoliberalism What? Basicamente, depois do neoliberalismo, e aí a referência é o consenso de Washington, o que vem, né? O que tem aí? Então, diz o Danny Roderick, que eu estou usando o Danny Roderick. O novo consenso de Washington remodelado, aquele que a gente acabou de ver, não é um guia útil para promover o desenvolvimento nos países pobres. A mensagem que boas instituições, né, boas regras, né, mais abertura ao comércio e aos fluxos de capital trará crescimento econômico, provavelmente irá decepcionar mais uma vez. Por que mais uma vez? Porque a ideia é que o consenso de Washington original não gerou o crescimento esperado, por isso que ele foi reformulado, né? Então, mais uma vez. Apresentei uma abordagem alternativa aqui aonde? Nesse texto, que está na pasta de vocês. Que foca, quem não tem acesso à pasta, né, quem estiver vendo no YouTube, Google, bota um Googlezinho aí, Danny Roderick After Neoliberalism What, que você encontra esse texto. Apresentei uma abordagem alternativa aqui, que foca a experimentação, tanto na esfera institucional quanto na produtiva,
como importante motor do desenvolvimento econômico. Então, o Rodrigo bate muito nessa tecla. Não tem, por exemplo, boas instituições. O que são boas instituições? Para mim, democracia, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, transparência do governo, check and balances, né, que é difícil até traduzir a expressão, mas os poderes têm que estar o tempo todo com esse mecanismo, os três poderes, um controlando o outro. Grosso modo é isso para mim. Grosso modo é isso que eu falo, boas instituições. Mas aí você pergunta, para qualquer país, vamos pegar aqui também mais um exemplo recente aí, que abalou o mundo. O Afeganistão, dá para fazer isso? Ou será que tem que desenvolver instituições próprias do Afeganistão? É isso que o Denis Rodrigue coloca. Você tem um constrangimento terrível. Hoje, talvez a economia que mais cresce e impressiona o mundo é a China. E muito dos que a gente chama de boas instituições, ou do que pelo menos eu chamo, a China não tem. A China não tem um sistema de liberdade de imprensa e de expressão como nós temos no Brasil. Eu não estou ofendendo ninguém, estou fazendo uma constatação. Você não tem um acesso livre à internet, por exemplo, como nós temos no Brasil. O governo lá controla. Então, essa coisa. E aí? Mas a China está crescendo. Claro, você pode dizer, o Acemoglu, que é um dos grandes economistas de crescimento, diz, mas ela não vai muito longe assim, ou ela vai reformar ou não vai muito longe. Eu concordo com o Acemoglu, que fique claro, botar a posição clara e tal, não quero enganar ninguém. Mas isso é o futuro, eu posso estar errado. O Acemoglu pode estar errado, ninguém aqui é iluminado divino. Então, o Rodrigue diz, olha, não é bem assim esse negócio de botar instituições europeias, americanas, e sair dizendo esse é o caminho, talvez não seja, tem que experimentar. Ver aqui, ver ali. E aqui eu não estou falando que ele é contra a democracia, eu peguei só porque eu quis dar um exemplo forte, eu estou dizendo que ele acha que tem que experimentar. Por exemplo, relação entre o governo e a empresa, é extremamente mal visto, o governo muito controlando a empresa. A China tem isso. Talvez lá eles acham que funcione. Eu particularmente acho que em algum momento vai dar errado. Mas eu não tenho prova, né? Esse é o futuro. Pode ser que o errado seja eu. Então, é uma boa discussão. Então, seguindo ele vai dizer o seguinte. Então ele vai defender essa experimentação, que é os países irem mexendo com as suas instituições como importante motor do desenvolvimento econômico. A chave é perceber que nem tecnologia nem boas instituições podem ser adquiridas sem adaptações domésticas significativas. Aqui o significativo é muito importante, porque ninguém nega que tem que ter uma adaptação doméstica. Ninguém nega isso. O problema é qual o tamanho disso. Você pode reverter o conceito original da instituição? O Rodrigo parece que acha que sim. Continuando. Essas adaptações, por sua vez, requerem um papel proativo para o Estado e a sociedade civil em conjunto com estratégias colaborativas que fomentam o empreendedorismo e a construção institucional. Então aqui o que ele está dizendo é o seguinte, se cada país vai ter que experimentar para construir seu próprio arcabouço institucional, é impossível tirar o Estado dessa função. Não quer dizer, tirar o Estado é impossível, ponto, você não vai ter sem Estado. Mas esse papel que o consenso de Washington quer dar ao Estado, de árbitro, né? O Estado, no consenso de Washington, ele é muito árbitro, ele bota as regras do jogo, ele apita, opa, falta ali, e ele tem a proteção social. Grosso modo é isso. O que ele está dizendo não dá, o Estado é proativo, ele entra em campo, ele joga a bola, ele muda o jogador, ele está em campo jogando, essa é a visão do Denis Rodrigue, né? Então, o Estado e sociedade civil, em conjunto com estratégias colaborativas que fomentam esse empreendedorismo e a construção institucional. O que o mundo precisa agora é de menos consenso e mais experimentação. Isso é o Rodrigue falando. O papel das agências externas, por sua vez, deve ser o de aumentar a capacidade das democracias nacionais de empreender tais inovações e não restringi-las. Então, aqui um ponto. O que são agências externas? O Banco Mundial, por exemplo. Então, o Banco Mundial, o FMI mesmo, porque o FMI não está aí para promover crescimento, né? O problema dele é outro. O Banco Mundial, sim. Então, o Banco Mundial tem muito esse negócio de trazer essa agenda de reformas. Só não faz isso. Ajuda os caras lá a criar a deles, né? As necessidades do mundo de desenvolvimento são mais bem atendidas por um conjunto fino de regras para a governança econômica global, em oposição ao conjunto denso de regras destinado a maximizar o fluxo de comércio e investimento. Então, aqui talvez tenha a crítica, né, o crítico, né, mais importante ao consenso de Washington, dizendo isso. Olha, o consenso de Washington peca, grosso modo, por achar que aquelas boas instituições, que é um conceito de instituição, ela tem que sair, o jeito é colocar isso tudo na América Latina, no Afeganistão, na China. Ele acha que isso não é uma boa, que o importante é a sociedade
sociedade, junto com o seu governo, com o seu Estado, e num processo experimental e criando quais são as boas instituições de cada país. E aí nós vamos ver. Eu dei o exemplo inicial de liberdade de imprensa, por exemplo, de expressão, porque é muito marcante hoje essa diferença entre China e Estados Unidos, de certa forma o Brasil, onde tem muita discussão sobre essa liberdade de imprensa, né? Infelizmente a gente está mal ranqueado aí nessa questão até de assassinato de jornalistas, mas que pelo menos é um valor, pelo menos nominal da sociedade, né? Então, eu chamei aí, mas não se limita a isso. Você pode pensar, por exemplo, nessas relações empresa-estado, sindicato-empresa. Tem um documentário, quem gosta de documentário, é um documentário que eu acho que foi produzido pelo próprio Obama, então, assim, um cara importante, né? Que é a Fábrica Americana, e que ele faz um processo de uma empresa chinesa que compra uma fábrica nos Estados Unidos e mostra essa relação. Tem uma hora que os caras vão para a China e você vê a relação Estado, sindicato, empresa, está todo mundo amarrado. E isso talvez a gente considere uma instituição ruim, talvez na China achem que é uma instituição boa, e aí como é que a gente sai dessa, como é que resolve essa questão? Essa é a crítica que o Danny Rodrik está fazendo ao consenso de Washington. Grosso modo, então, é esse resumindo. Não existe receita para crescimento. A adoção de tecnologias e instituições adequadas depende muito de especificidades de cada país e só pode ocorrer mediante o processo de experimentação. Então, não dá para chegar com receita pronta, né? Esse é o ponto. As experiências na busca por tecnologia e instituições adequadas exigem uma ação proativa do Estado e da sociedade organizada. Então, estou aqui resumindo lá os pontos principais da crítica do Rodrik ao consenso de Washington, com essa máxima aí que eu acho que pega bem o espírito da coisa: menos consenso e mais experimentos. Então essa seria a máxima dele. Bom, claro que a crítica não acaba aqui. Essa crítica continua, tem outras críticas. Nós estamos num país que tem muita crítica a essa visão. Tanto do ponto de vista econômico, aqui eu estou focando na questão econômica, o curso de economia, né? Mas na questão política e tal, nós vamos falar um pouco sobre isso mais na frente, sobre essa avaliação, afinal de contas, o que aconteceu com pobreza e distribuição de renda nesse período de reformas, mas é importante registrar essa crítica que eu aqui é o viés do professor, mas que eu pelo menos para mim, e eu volto a dizer, eu simpatizo com a ideia do consenso de Washington aumentado, eu tenho uma visão muito positiva daquilo, mas quando eu leio o Rodrigo, eu digo, meu Deus, será que esse cara tem um ponto, né? Então esse cara, vamos pensar com cuidado. Então é nesse sentido, não estou dizendo que as críticas se esgotam no Rodrigo, mas da mesma maneira que eu fiz lá na parte de substituição de importação, eu trouxe algumas críticas e não esgotei, porque senão tinha que ter um curso só para isso, sobre estratégias de crescimento, né? E o que eu quero é fazer essa contextualização. Esse gráfico que eu vou botar agora, não, pulei demais, esse daqui, eu acho que ele resume um pouco o problema do consenso de Washington, se vocês quiserem, do neoliberalismo. Esse gráfico, ele está nesse texto, Global Income Inequality by the Numbers in History and Now, an Overview. Então, esse texto aí, eu acho que está lá na pasta de vocês, de novo, se não tiver Google resolve essas coisas. E tem essa figura que mostra, eu estou aqui trocando de óculos, que chato isso, né? Mas a mudança na renda real entre 1988 e 2008, nos vários percentis da distribuição de renda global. Então ele está pegando assim, do 1% mais pobre, 10% mais pobre, 20% mais pobre, 30% mais pobre, 40% mais pobre, 50% mais pobre. Aí tem que ver exatamente que númerozinho é esse. Aí vocês têm um olho bom, vocês enxergam. Aqui é 75% mais pobre, 85, 95. Então tá aqui, eu falei 1, mas é 5. É 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. Então aqui, por exemplo, passou o tracinho em 95, aqui são os 5% mais ricos, né? São os ricaços. Aqui, esse último pontinho, são os famosos 1%. Do mundo, não dos Estados Unidos ou do Brasil, do mundo. Então, você está aqui, por exemplo, você está entre os 55% para cá, os 55% mais pobres para cá, os 45% mais ricos do mundo. Essa é a ideia desse gráfico. O que está dizendo é o seguinte, quem perdeu nesse tempo? Ou seja, quem ficou para trás em perda de renda? Então você tem ali nos 5% mais pobres, ficou no 0 a 0.
Os 5% mais pobres, eles não ganharam nesse período, o que é triste. Mas a partir daí, você vai tendo um crescimento de renda impressionante. Impressionante. Aqui nessa faixa, mais ou menos aqui nos 50%, né, aqui é o 55%, aqui é o 45%, então você mais ou menos aqui nos 50%, você tem o maior ganho de todos, que está 80%. Agora, se esse aqui ficou no zero, essa barriguinha aqui, ela diminui. Então, esse pessoal aqui, mais ou menos de 80% a 85% mais na renda, né? Essa turminha aqui, 75% a 90% que seja, essa turminha aqui ficou para trás. Essa turminha aqui ficou para trás. Quem é essa turminha? Você é trabalhador de país rico. Você é trabalhador de país rico. Você é o eleitor do Trump nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, boa parte da classe média. Da nossa classe média. Lá nos Estados Unidos, eles são mais ricos, né? Trabalhador. A nossa classe média tradicional entra um pouco nessa linha. E esses aqui são os ricaços. São os caras ricos mesmo. É a turma da grana, entendeu? Isso cria uma situação interessante. Porque esse período associado à globalização, neoliberalismo, consenso de Washington, parcelas importantes, né, o trabalhador, né, o classe média, lá da Europa, dos Estados Unidos, perdem. E isso gera uma reação muito forte, porque os caras dizem, mas eu estou perdendo, eu estou me dando mal nessa história. E aí vem aquela ideia de que os pobres estão perdendo, mas são os pobres dos países ricos. Porque quando você vai nos pobres mesmo, eles estão ganhando. Por causa do neoliberalismo, aqui a discussão é mais complicada, por exemplo, aqui tem a China. Boa parte disso aqui é a China. Mas a China seria a China se não fosse a globalização? A China teria conseguido o mesmo sucesso se não tivesse uma abertura de mercados? Então, em parte é isso. Muito embora a China não seja exatamente esse modelo de instituições que a gente imagina, ou pelo menos que eu imagino, ideal, mas ela se beneficiou desse processo. Então, esse processo de abertura, o que acontece? Só que tentando ilustrar a história, né? Quer dizer, você é um cara que produz um produto lá na China, aí você vai contratar um empregado chinês pagando uma miséria para ele. Mas uma miséria para o padrão europeu e americano. Talvez até para o brasileiro, agora não mais, mas teve um tempo que até para o padrão brasileiro era uma miséria o que se pagava na China. Mas para o padrão chinês era ótimo. O que o trabalhador estava ganhando lá era muito mais do que ele ganharia se não tivesse aquela indústria, se ele voltasse lá para a área rural da China, por exemplo. Então, para ele foi uma baita melhora de vida trabalhar naquelas fábricas. O cara trabalha 12 horas por dia, não tem salário, o salário é mínimo e ele fica em pé. É um horror, mas era melhor do que ele estava antes, então ele está aqui no que ganha. Esse produto que foi fabricado na China vai ser vendido no Brasil, talvez, na Europa, nos Estados Unidos, e aí pode ser que esteja baixando o salário do trabalhador americano, que fica bravo. Estou perdendo meu emprego, estou perdendo meu salário. Consegui um emprego, mas paga menos. Então você diz, você está nos Estados Unidos, os pobres perderam. Os pobres perderam. Você está na China, os pobres ganharam. Mas os pobres da China são muito mais pobres que os pobres dos Estados Unidos. Que o pobre dos Estados Unidos... Eu tenho a impressão, eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que é por aí. Nos Estados Unidos, se você é um cara que mora só, e ganha menos de $1.000 por mês, você é considerado pobre. Pobre. Isso aqui daqui no Brasil é R$5.500. Você mora só no Brasil e ganha R$5.500 por mês, está na parte de cima da distribuição de renda. Então esse é o problema. Quando a gente fala pobre, a gente está assim, quem é o pobre? Que pobre que nós estamos falando? Nós estamos falando de um pobre que mora só e ganha $900 por mês? Lá nos Estados Unidos ele é pobre. Ele é pobre. Aqui no Brasil, ele não é pobre. Eu não vi como é que está a revisão aí da tabela, mas ele está na alíquota máxima do imposto de renda, esse cara. Então, pobre ele não é. Entendeu? Assim, para o padrão brasileiro. Claro que a gente pode discutir o que é pobre ou não, esse conceito estatístico de pobre e tal, mas esse impacto da globalização, da era neoliberal, realmente, talvez explique muito da tensão política em volta do neoliberalismo, da globalização e desse processo de abertura de mercado. A visão que você tem dele depende um pouco de onde você está. A China ganhou muito com isso. Apesar de ser um regime, um partido comunista que governa a China, e eu não vou entrar nessa discussão, se é comunista ou não é, deixa para lá essa discussão. Ciência política, essa é de vocês, tá certo?
mas ela se integrou numa rede de comércio global. E disso ela se beneficiou muito desse processo de abertura de mercados. Não à toa que quando o Trump é eleito nos Estados Unidos, ele faz o discurso dele muito contra a China. A China está roubando o nosso emprego, o México está roubando o nosso emprego, estão roubando o nosso emprego e eu vou trazer de volta esse emprego para os Estados Unidos. Esse é um mantra do Trump. E quem também fala isso? Bernie Sanders, que era o adversário, o cara mais à esquerda, que acabou não sendo candidato do Partido Democrata, mas era referência à esquerda. Então você tem essa mexida na base da sociedade, porque os caras perderam, os caras ficaram para trás. Agora, de novo, se você está pensando em pobre, talvez o melhor lugar não seja olhar nos Estados Unidos. Talvez seja melhor olhar para a Ásia, para a África, para a América Latina. Então você pega o governo Lula, por exemplo, que, insisto, pelo menos no primeiro governo do Lula, muito reformista, você tem uma redução de pobreza significativa. Nós vamos ver isso mais na frente, aqui ainda nessa unidade. Então, eu gostaria de deixar esse gráfico com vocês para essa reflexão final sobre o consenso de Washington. É meu último slide sobre o consenso de Washington. Essa agenda neoliberal, vamos dizer assim, não vamos fugir do rótulo, embora, claro, que tenha muita deturpação nos rótulos, eu espero que tenha dado para ver. Ela, em termos globais, talvez esse seja o saldo dessa agenda, né? Essa agenda que aqui no Brasil ela vai muito forte de 90 a 2005, como eu registrei. Aqui ele pega de 88 a 2008, ele está com uma visão mais global, um período longo, 20 anos, né? Muita coisa acontece em 20 anos. Então essa é a história, que ainda pega a crise de 2008, né? Mas essa é a história. Paro aqui. No próximo vídeo nós começamos a falar das reformas no Brasil, né? Quer dizer, como é que todo esse discurso do consenso de Washington, aqui no Brasil, ele toma cara de reformas. E como é que andam essas reformas, esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês.